Olá, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, que mostra como Deus cuida das pessoas em tempos de crise. Então eu vou fazer a leitura agora. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamentos da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Que situação difícil que essa viúva estava passando. Que provação terrível. Ela estava, naqueles dias, ainda vivendo o luto pela morte do seu marido. Ela tinha ali junto com ela os seus filhos para consolá-la, e ela estava na iminência de perder os seus filhos, porque quando em vida seu marido contraiu uma dívida e ela não tinha com que pagar. E os credores viriam à sua casa e, como ela não tinha dinheiro, seus filhos seriam levados como pagamento da sua dívida. Que situação desesperadora, que situação difícil essa mulher estava passando. Hoje, nos nossos dias também, nós passamos por problemas tão difíceis por causa do coronavírus. Problemas que esse coronavírus, essa pandemia, além de gerar problemas de saúde, vai gerar terríveis problemas econômicos, vai devastar a economia de muitos países. E não, aqueles dias também era tão difícil para aquela mulher. Ela teve uma ideia, ela foi procurar o profeta Eliseu, e na segunda parte do versículo 1 ela contou a sua situação. O meu marido morreu, como o senhor sabe. Ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Aí no versículo 2, Eliseu faz uma pergunta para ela. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um pequeno jarro de azeite, respondeu a mulher. Mas o que era isso para resolver o problema dessa mulher? O que era isso para resolver um problema tão grande e tão difícil? A gente não pode esquecer que na palavra de Deus, Deus fez grandes milagres com pequenas coisas que as pessoas tinham em mãos. Davi, ele tinha 5 pedrinhas e uma funda na sua mão, e com isso ele matou o gigante. Sansão tinha uma queixada de jumento nas suas mãos, e com isso ele feriu 1000 homens. Moisés tinha uma vara nas suas mãos, e com isso ele abriu o mar vermelho, e o povo passou em seco.
Elias tinha a sua capa, e com isso em mãos, ele abriu o rio Jordão, e Eliseu e Elias passaram em seco. E Jesus, com 5 pãezinhos e 2 peixes, ele multiplicou, em suas mãos ele multiplicou e alimentou uma grande multidão. Então Deus é especialista em transformar grandes coisas com as pequenas coisas que nós temos. Ele é capaz de transformar e fazer milagres com o pouco que nós temos em nossas mãos. E aí eu pergunto, né, nesses dias, né, quem nunca passou por dificuldades, quem não está passando por dificuldades nesses tempos difíceis, aí você pode perguntar, né, o que eu tenho em mãos, o que eu tenho na minha casa? Não é só problema de trabalho, você pode estar passando por um problema de saúde, pode estar passando por um problema familiar, pode estar passando por algum problema de relacionamento, algum problema que você não vê como resolver. Mas Deus, ele é especialista em resolver problemas difíceis, ele é especialista em dar a solução para aqueles que chegam a ele nos tempos de crise. Foi o que aconteceu com essa mulher. Deus, ele abençoou o que ela tinha em mãos. E aí Eliseu disse para ela no versículo 3, vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Esta foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. E esse azeite aí, esse pequeno frasco de azeite, nas mãos do profeta, usando o poder que Deus deu a ele, transformou em muitas e muitas quantias de azeite, muitos e muitos litros, que foi o suficiente para suprir todas as necessidades dela. Ela não perdeu seus filhos, pois ela pagou a sua dívida, e ainda o restante serviu como sustento para ela e para os filhos delas irem vivendo. E você, o que tem nas suas mãos? Você pode achar que o que você tem é insignificante, mas quando a gente coloca isso diante de Deus, Ele pode transformar isso que é insignificante em algo tão grandioso na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que nós vamos saber que quão grande Deus Ele é e o quanto Ele pode fazer. E para terminar, eu vou deixar um versículo com vocês. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.